Pois bem, vamos lá. Já está aparecendo aí para vocês? Tá sim, Pro. Tá sim, Pro. Legal. Deixa eu ver aqui. O primeiro exercício era 14, certo? Isso, Pro, é o 14. Eu fiz muita. Tem muita camada aqui, peraí. Você fica inventando moda, e depois você fica sofrendo com as coisas que você inventa, né? Peraí, 14. Página 1. Isso. Muito bem. O exercício 14 pede para. Ele só pede uma coisa, né? Circulação no sentido anti-horário. Aí ele dá o campo e a curva que ele fala é ao redor da fronteira da região que é limitada acima por esse cara aqui e abaixo por esse outro cara aqui, certo? Pois bem, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço aqui? Esboço da região. Esboço da região. Nossa, eu não reconheci a voz. Quem que é? É a Lara, Pro. Horário. Nossa, desculpa. Podemos começar pelo esboço da região. Eu também comecei por esse lado. Então, Lara, já que você me perguntou, que curva é essa aqui, ó? Y É uma parábola. com a boca Para baixo. para baixo. Então, quando eu coloco essa parábola aqui, é importante que eu, pelo menos, defina os pontos por onde ela passa. Inclusive, faltou eu colocar aqui, ó. Essas informações são interessantes da gente colocar e é importante que a gente indique de onde estão vindo essas informações, certo? Então, não basta apenas eu colocar a parábola, é importante que eu mostre de onde vem os resultados de onde eu estou tirando. E faltou eu colocar aqui isso aqui, ó. Quando o x é zero, que é justamente nesse ponto aqui, ó, eu vou descobrir quem é esse cara aqui, ó, certo? Nesse ponto aqui, o x é zero. Então, quando o x é zero, isso significa que o y é 3. Ou seja, esse cara aqui vale 3. Essa informação pode ser que eu nem use, eu acho que eu não uso mesmo. Mas é importante que a gente saiba por onde passam as curvas.
E a outra curva, Lara? O que é isso aqui? É uma parábola também, né? É uma parábola? Hum, Mesmo estando com o x à quarta? não sei, fiquei na dúvida. É que no meu desenho parecia uma parábola, mas o meu desenho, assim, não é o melhor de todos, então. O desenho desta curva é semelhante ao de uma parábola, mas porque ele não tem as outras componentes, porque esse é um polinômio de grau 4. Teoricamente, polinômios de grau 4 possuem 4 raízes. Quando ele tem todas as raízes reais, ele tem 4 raízes reais. Mas esse polinômio especificamente, como ele só tem o x à quarta e esse cara aqui, efetivamente, esse polinômio aqui não tem nenhuma raiz real, porque eu não consigo zerar esse polinômio. Então, ele tem esse comportamento que é parecido com o de uma parábola, mas ele não é uma parábola. Porém, antes de eu desenhar esse polinômio, eu ter uma ideia de onde ele passa, porque eu sei que, por exemplo, quando o x é zero, o y vale 1. E qualquer outro valor de x, o y vai ser maior que 1. Então, esse polinômio ele está do 1 para cima. Mas é importante que eu encontre a interseção desses dois polinômios. Então, a interseção das curvas é um cálculo que é preciso que seja feito, ok? Não sei se você fez ou não, Lara, mas é importante que todo mundo faça. Então, ó, como é que eu faço a interseção das curvas? Eu igualo, eu olho para as duas equações e eu posso, por exemplo, igualar a parte dos x. Ao fazer isso, eu passo todo mundo para o mesmo lado e eu fico com o polinômio dessa forma. Alguém saberia me dizer como é que eu acho que achar a interseção das curvas, ou seja, os pontos onde essas duas curvas coincidem ou se interceptam, é justamente achar as raízes desse polinômio. Alguém saberia me dizer como é que eu acho a raiz de polinômio especificamente desse jeitinho que está aqui? Dá para colocar em evidência, né, professor? Em O x ao evidência. quadrado. Ah, Se eu não. colocar. Se Não, eu não. colo... É que eu só falei sem pensar. Não, não, mas vamos tentar, vamos pensar nas coisas que a gente fala. Se eu colocar o x ao quadrado em evidência, eu consigo mexer nesses dois termos, certo? Porque eu fico com x ao quadrado mais 1. Só que sobra esse cara aqui, certo? Aí, isso aqui não dá exatamente o que eu estou precisando, certo? Então, se não é colocar o x em evidência, ou x ao quadrado em evidência, qual será que é o meio de solucionar isso? Alguém arrisca? Percebam que eu tenho aqui uma equação que é quase uma equação de segundo grau, certo? A equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que tem de diferente dessa equação aqui, que é a que a gente quer resolver, para essa daqui? As potências. Aqui é 1, aqui é 2. Não dá para transformar essa equação, que parece com essa, numa equação de fato quadrática? Que conta que eu faço para escrever
essa equação desse jeito. Estão entendendo a minha provocação? A Cris colocou aqui, ó. Chama x ao quadrado de t. Se eu fizer essa identificação aqui, esse x ao quadrado vira t. E se x ao quadrado é igual a t, t ao quadrado é x ao quadrado e dá x à quarta. E aí eu transformo essa equação numa equação de segundo grau. Muito bom, Cris. Faz sentido isso para vocês? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Professor, eu entendi, mas assim, só para eu saber qual é o nome dessa matéria, tipo, básica de matemática que você acabou de resolver. Porque, tipo, eu não saberia fazer isso numa prova. Só que é o básico. Aí eu quero saber o que que é pra eu voltar lá atrás e estudar. Isso é equação de segundo grau. É solução de Beleza, equações, obrigada. de equações polinomiais. Não sei como é que você vai achar o nome disso, assim. Mas lá, por exemplo, no Khan Academy deve ser equações polinomiais ou solução de equações de grau... Ah, não sei. Posso até dar uma olhadinha lá, ver se eu acho alguma coisa, mas é nesse rumo. Ah, sim, já tá bom, Pro. Já ajuda bastante. Obrigada. Entendeu? Professor, Muito. não é quadrado perfeito? Polinômio de quadrado perfeito? Matéria? Será? Não sei. Fiquei na dúvida agora. Vou pensar. Quadrado perfeito? Pode ser. Talvez. Tenta nesse nome também. Então, veja, ó, fazendo exatamente isso que a Cristina propôs, essa equação eu reescrevo desse jeito, que é uma equação de segundo grau. E aí, essa daqui eu consigo resolver usando Bhaskara, por exemplo. Certo? Eu fiz aqui uma continha rápida. E aí, o que acontece? Eu achei as soluções para T, certo? O T é 1 ou o T é menos 2. Mas eu quero a solução para X. Então, eu tenho que pegar esses valores de T e jogar na equação aqui que eu usei para reescrever a minha equação inicial, certo? Quando eu faço isso, ó, x ao quadrado tem que ser igual a 1 e o x ao quadrado tem que ser igual a menos 2, certo? Porque são as soluções de t. Porém, essa equação não tem solução real, né? X ao quadrado não pode ser negativo dentro do campo dos reais. Então, só sobra essa daqui, que vai me dar x igual a mais ou menos 1. Deixa eu escolher um para Cristo aqui agora. A Laura já foi hoje. O Daniel tá aí? Não. Quem mais? A Ingrid tá aí? Tô assim. Ingrid, então Eu. você. O que significa esse x igual a mais ou menos 1? Que o X ele pode passar tanto pelo um positivo e um negativo, é as raízes, né? Ah, são as raízes dessa equação aqui. Isso. Mas em termos práticos, porque eu estou querendo, o que eles significam? O que nós estamos buscando? Ah, é onde intercepta as duas curvas. Isso. Muito bem. Então, quando eu passar o gráfico dessa curva aqui, as duas vão se interceptar exatamente em menos 1 e 1, certo?
Opa! Então, ó, essa curva não tem raiz real, certo? O x a 4 igual a menos 1 não me dá raiz real. E aí, quando eu faço o desenho aqui, eu tenho justamente esses pontos, o menos 1 e o 1, eles vêm daqui. Onde fica, qual é a região, então, Ingrid? A região aí vai ser com o x variando de menos 1 até 1. Não as variações, mas qual é a tá. região que eu tenho que pintar? Ah, tá. Essa é entre as duas curvas ali em cima. Esse zoinho aqui. Isso. Não é isso aqui, não. Não. É entre as curvas, é lá em cima. Certeza? Absoluta. Olha. Confia. Confia? Vamos ver. Uia! Tchê. Uia! Muito bom. Muito bem. Então, essa é a região. Ok? Ó, disso aqui, que é o começo da nossa conversa, o que eu tô pontuando? O que é importante fazer aqui? Eu nem estou dando pontuação para isso aqui, mas eu estou dizendo que é importante que vocês façam essas contas, certo? Mas eu estou dando pontos para o esboço da região, e aí você pode pensar que o esboço da região envolve essas contas e envolve colocar esses valores todos no esboço. Identificar quem são as curvas, certo? Tudo isso tem que fazer parte do esboço da região. E aí fica a seu critério como é que você vai dividir esse meio ponto em tudo isso que estaria dentro do conjunto do esboço da região. Além do esboço da região, tem essa conta que é a interseção das curvas. Essa conta também precisa ser feita, porque eu preciso achar esses valores aqui. Esse valor do menos 1 e esse valor do 1 não caem do céu. Eles precisam dessa conta. Tudo bem até aqui? Sim. Então, essa questão toda vale 4 pontos. Tá? Muito bem. Posso seguir em frente? Peraí, eu já vou salvando esses negócios aqui, porque eu já não... Peraí, só um minutinho. Exercício 14, né? Muito bem. Então, agora eu vou apagar tudo isso. Eu acho que eu tenho que apagar uma coisa. Isso. Um minutinho. Peraí. Aí, todo mundo. Aí. Volta aqui. Tá. A segunda etapa é justamente as variações daquela região que a gente fez lá. Então, eu só repliquei a região aqui para a gente poder fazer as variações. E é óbvio que eu vou chamar alguém aqui, né? A Isa Ferro, eu vi que ela está aí. Está por aí, Isa? Sim, professor. Como é que você fez as variações dessa região, Isa? É melhor eu começar com Y ou com X? Com Y. Por quê?
Porque a curva já está escrita em Y. Primeiro, porque as curvas já estão escritas em Y em função de X. Mas se eu fosse teimoso e falasse, não, mas eu quero fazer em Y primeiro, que problema isso me traria? Problema? Você teria que reescrever em função de Y, né? Eu teria que calcular as inversas dessas curvas, certo? Isso. Até aí, embora as inversas sejam coisas horrorosas, certo? Porque nessa curva aqui, por exemplo, se eu for calcular o inverso, eu tenho x à quarta igual a y menos 1, o que significa que x é igual a raiz quarta de y menos 1. Só isso aqui já é um bom indicativo de que eu estou fazendo alguma coisa que eu não precisaria, certo? Sim. Aqui também tem a inversa dessa daqui vai dar x ao quadrado igual a 3 menos y, que significa que o x é igual a raiz de 3 menos y. Na verdade, aqui ainda não é nem mais ou menos, né? Porque tem a parte do x negativo e do x positivo. Além dessas coisas horrorosas que eu obtenho aqui, que outra dor de cabeça eu teria se eu quisesse integrar em x primeiro, Luiz? Teria que dividir a integral em duas, né? Exato. Então daria mais uma dor de cabeça. Eu ainda teria que dividir essa integral em duas partes, porque eu teria uma variação de x nessa parte de cima e uma outra variação de x diferente nessa parte de baixo, que vai justamente dos mais ou menos que aparecem aqui. Menos raiz até mais raiz, menos raiz quarta até mais raiz quarta. Aí eu teria que achar esse ponto aqui do y para fazer toda essa variação. Turminha, deu para perceber que não é uma boa ideia fazer em x primeiro? Sim. Porque, assim, deu para entender ou quer que desenhe? Eu já fiz pelo desenho, certo? Então não dá para... Eu não consigo ser mais didático, mas se alguém ainda não entendeu, fala que eu tento dar um outro jeito para mostrar isso. Alguém ficou com dúvida? Então vamos lá. Vou falar, é a hora. Isa, então integrando em y primeiro, qual é a variação de y? Ele vai de x à quarta mais 1 até 3 menos x quadrado. Mas o 3 menos x quadrado não está aqui embaixo? O x à quarta mais 1 está lá em cima? Mas você começa de baixo para cima. E a curva de baixo é a x à quarta mais 1. Professor, você não me confunde? Mas o meu papel é esse. Então vai de x à quarta mais 1 até 3 menos x quadrado. E a de x vai de menos 1, x igual a menos 1, até x igual a 1. Maravilha. Ó, pessoal, presta atenção. Por que eu falei essa coisa das funções aqui? Pelo seguinte, a variação de y, né, quando a gente vai desenhar aqui a variação de y, a variação é essa daqui. Então, o y vai dessa curva, ele entra na região aqui e ele sai da região nesse ponto. Mas, se você, ao fazer o esboço da região, você colocou os nomes, as equações das curvas, do jeito que eu coloquei, tome muito cuidado, porque eu já vi muita gente errar, porque ele pega o ponto, ele sabe exatamente de onde entra e onde que sai. Aí ele olha para esse ponto aqui e automaticamente ele olha para a curva que está aqui do lado. E aí ele faz a coisa certa e na hora de escrever, ele escreve dessa curva para essa. Entendeu? Esse é um erro muito comum de acontecer por conta do fato das curvas trocarem de posição a partir de um determinado ponto. Tá? Então, só estou chamando a atenção para isso. Então, vamos lá, ver se aí... Ó.
Essa é a variação de x, que vai do x à quarta mais 1 até 3 menos x quadrado. E a variação de y, que para poder percorrer a região toda, eu tenho que variar de menos 1 até 1. Ok? Quem fez isso aqui, desse jeitinho, ganha um pontinho. Firmeza? Muito bem, dona Isa. Vou pegar agora. A Júlia Alemar tá aí? Parece que eu tinha visto ela aí. Júlia? Não tá não? Opa! É que eu tava sem, eu não estava olhando o chat. Você não consegue falar, Júlia? Tá sem microfone também? Eita, nós. Ó, pelo teorema de Green, a gente tem que calcular essa integral aqui, porque ele pede a circulação. E a circulação eu uso... A circulação é calculada por essa integral, mas o teorema de Green fala que, ao invés de eu usar essa integral, eu posso usar essa integral dupla sobre a região cercada pela curva. Certo, Júlia? Vou deixar o chat aberto aqui para a gente conversar. Vamos ver se a gente consegue, por bate-papo. Então, eu preciso calcular essas duas parciais aqui, certo? Aí, deixa eu ver aqui. Ó, a função que eu tenho, né, o campo que eu quero calcular essa circulação é esse aqui. Então, essa é a minha função m e essa é a minha função n. Eu preciso calcular a parcial de n em relação a x. Quanto é que dá essa parcial aqui, Júlia? Vamos ver se eu consigo se fazer entender pelo chat. O duro é que no chat não aparece digitando, né? Então eu não sei se ela está digitando. Fica na expectativa. E se ela não digitar, a gente não sai daqui hoje. Júlia, você fez essa conta? Tá por aí ainda? Você fez a conta? Tá. Então vamos lá. Ó, a derivada de n em relação a x. No chat vai ficar difícil. É derivar essa função em relação a x. 1 sobre y é constante. Então, sai da função, fica a derivada de e elevado a x. A derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Portanto, a derivada fica igual à própria função. A derivada de m em relação a y, o que a gente vai ter? Ó, eu vou derivar isso aqui tudo em relação a y. Como eu tenho uma soma, então eu separei derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de y em relação a y é 1. E a derivada disso aqui, eu vou usar o mesmo critério que eu usei lá, porque eu tenho uma constante, né? Já que isso aqui é a função de x, eu estou derivando em y. Então, essa constante sai,
fica aqui. E sobra a derivada de ln de y, que é 1 sobre y. Então, a derivada de m em relação a y vai ficar 1 mais e elevado a x sobre y. Alguma dúvida? Tudo bem. Então, isso aqui nos dá cada uma das derivadas mais meio ponto. Ok? Posso seguir? Pode. Pode. Apaga isso, apaga isso, apaga isso. E agora vem aqui. Muito bem. Então, pelo teorema de Green, eu vou calcular a circulação usando essa integral aqui. Então, ó, quando eu olho lá para tudo que a gente calculou, a parcial de n em relação a x é elevado a x sobre y, a de m em relação a y é 1 mais e elevado a x sobre y, um menos o outro. Aqui no teorema, geralmente a gente coloca dx dy apenas para deixar claro que a integral está sendo calculada nas variáveis x e y. Porém, é possível também, ao invés de escrever dx dy, a gente pode escrever apenas dA, certo? Já aqui embaixo, eu estou inserindo as variações que eu tinha encontrado. Então, aqui eu preciso deixar na ordem correta. Como a gente vai integrar em y primeiro, então fica essa variação e a gente termina a integral em x. Então, tem que ficar desse jeito aqui. Ok? Bom, para nossa sorte, esses caras se cancelam. Então, eu fico com a integral de menos 1. E aí, o que eu fiz aqui foi, deixei esse menos 1 lá fora. E a integral de dy virou y, de x4 mais 1 até 3 menos x2. Então, tenho essa integral aqui. Resolvendo esse negócio aqui, eu tenho 3 menos x quadrado menos x4 mais 1. Observe que eu ainda mantive o menos lá fora. Essa conta aqui de dentro, eu dou uma melhoradinha nela, só para visualizar melhor, tirar esses parênteses, já que eu tenho só somas. Então, eu fico com 3 menos x quadrado, aí esse menos aqui distribui, então menos x a quarta é menos 1. E aí, esse 3 com esse menos 1 vira 2. E esse menos agora eu vou incorporar no meu integrando para ficar livre dele. Até porque eu tenho muita coisa com o sinal de menos aqui. Então, esse menos com esse menos x4 dá x a quarta. Esse menos com esse menos x quadrado dá x quadrado. E esse 2 positivo fica negativo. Ok? Integrando, eu tenho x à quinta sobre 5, x ao cubo sobre 3, menos 2x, que eu vou variar de menos 1 até 1. Então, aplico 1, depois aplico menos 1, faço um menos o outro. Então,
bem detalhadinho. Essa aqui é quando eu aplico 1, menos quando eu aplico menos 1. Quando eu tenho números negativos e polinômios para fazer contas, eu aconselho a você fazer o mais detalhado possível para não pensar só nas regras de sinal, para não cair no erro de pensar um sinal errado aí e você errar toda a sua conta, tá? Então, fica como sugestão você fazer da forma mais detalhada possível, principalmente quando você tem um sinal negativo que você precisa substituir em polinômios. Certo? Fiz os ajustes. Aí, 1/5 mais 1/5 dá 2/5. 1/3 mais 1/3 dá 2/3. Menos 2, menos 2 dá menos 4. E aí o resultado final disso é menos 44,15 avos. Acertei? Acho que é assim, professor. Acertou, Bruno. Bateu com o de vocês aí? Então, ó, tava faltando um ponto nas minhas contas. E aí, esse um ponto eu dividi, ó. Essa divisão que eu faço aqui é mais para ajudar quem erra nas contas, certo? Então, se você montou a integral da forma correta, isso já dá meio ponto. Esse cálculo, os outros meio. Tá bom? Posso seguir? Sim. Vamos lá. Obrigado. Manda uma alma boa para responder. Vocês têm uma preguiça até de abrir esse microfone, hein? Senhor amado. Então vamos lá. Agora é o 17º. Isso pro eu 17. Olha, obrigado. Deixa eu voltar aqui. 17. Esse 17, acho que na aula passada eu comentei sobre isso, né? O exercício só faz o seguinte: aplica o teorema de Green para calcular essa integral, sendo que C é esse triângulo limitado por essas três curvas. Por onde eu posso começar? Arthur, tá aí? Arthur? Tá não, pro. Tá não? A Blenda tá. Ou sim. Blenda não fala, tá vendo? Por onde eu posso começar esse exercício, Blenda? Com o esboço da região. Pode começar com o esboço da região. Ao começar pelo esboço da região, eu acho que eu comecei pelo esboço. Sim. Que curva é essa, x igual a zero, Brenda? Ela tá no eixo Y. É o próprio, certo? E quem é y igual a zero? Ele tá no eixo X. Isso, é o próprio eixo x. E que curva é essa aqui? É uma reta. Tá, e por onde ela passa? Ela passa por quando x é igual a 0, y é igual a 1. E quando x é igual a 1, y é igual a 0. Certo. Ela passa aqui. Uhum. Consequentemente, se a curva é o triângulo limitado por essas três curvas, significa que a minha área é o triângulozinho aqui, certo? Uhum. Isso aqui é bem tranquilo, né?
Ah, Breno. Então, já que ele é meio tranquilo, me fala uma coisa. E as variações? Como é que você fez as variações dessa As curva? variações é de x de 0 até 1 e o y é de 0 até 1 menos x. Quem está variando primeiro aí? Quem você vai ter que integrar primeiro aí? Y. Tá, então você fez a variação de y primeiro. Muito bom. Essa variação de y entra por aqui, sai lá em cima. Essa curva aqui, que na verdade está escrita numa forma implícita, eu reescrevo de forma explícita, certo? E aí tem as variações de y. E se o y está variando aqui, para atender essa curva, o x está variando de 0 até 1. Muito bom, velho. Obrigado. Então, temos esses valores aqui. O esboço da região meio ponto, que inclui, inclusive, nesse caso não tem muito o que fazer, não é isso aqui não. E nas variações eu tenho essas duas variaçõezinhas aqui. Meio ponto cada uma. Firmeza? Sim, Posso seguir? sim. Pode sim. Deixa eu... Opa, peraí. Esse é o exercício 17. Água. Opa, passou. Apaga. Já vou, só um minutinho. Apaga, apaga, apaga. 17.2. Agora eu preciso achar o M e o N. Aqui é que vem uma coisa que eu quero conversar com vocês. Deixa eu ver aqui alguém que ainda não... Karine, tá aí? Eu tô, pro. Karine, como é que você achou quem é o M e o N para você? O meu M eu coloquei que era y quadrado e o N eu coloquei x quadrado. Você chamou esse cara aqui de M e esse cara aqui de N. Baseado em que você fez isso? Por que você chamou esse cara de M e esse cara de N? Então, eu acho que foi por causa do dx dy. Porque dx dy. Tá. Me fala uma coisa. Não sei se você está com as fórmulas aí, mas quais são as fórmulas do teorema de Green? A gente tem dois teoremas, certo? As fórmulas da circulação? A gente tem uma fórmula do teorema de Green para a circulação e uma fórmula para o fluxo ao redor, certo? Certo. Tá. Pode me falar só o lado direito da fórmula, que é justamente a parte do teorema de Green, que é a parte da integral dupla. Como é que fica? O da circulação fica del N sobre del X menos del M sobre del Y. Del N de navio? Isso, N de navio sobre del X Ah, e del menos del M sobre del Y. del M sobre del Y. dA e a região. E o do fluxo? Aí a do fluxo é del M sobre del X, M de macaco, Sobre mais, del X, mais del N sobre del Y. del N sobre del Y. dA. Tá, sobre a região.
certo? Você está dizendo que que o teu M é esse e o teu N é esse. Mas eu tenho duas fórmulas do teorema de Green e cada uma delas deriva o M e o N pela coordenada contrária, né? Num eu derivo o N em relação a X e o M em relação a Y, e no de baixo eu derivo o M em relação a X e o N em relação a Y. Qual dos dois que eu vou usar para resolver isso aqui? Não sei se eu entendi a pergunta, professor. Tá, então vou refazer. Você vai, o exercício está pedindo para resolver esta integral usando o teorema de Green. Se é para usar o teorema de Green, eu estou entendendo que eu tenho que usar esse lado da integral, certo? Certo. Esse lado da igualdade das fórmulas. A minha pergunta é, qual das duas, porque eu tenho dois teoremas, qual dessas duas você vai usar, a de cima ou a de baixo, para resolver essa integral? Ah, isso eu acho que é uma escolha, não é? Pode usar qualquer uma das duas? Estou perguntando. Agora você me deixou em dúvida. Tá. E o que você acha que você pode fazer? Eu fiz a circulação. Pegar a circulação. Então, agora, eu quero te perguntar uma coisa. Me fala o que tem na equação do teorema de Green. Deixa eu pegar uma coisa. No teorema de Green, tem três fórmulas, certo? A circulação começa com... Vou colocar em branco. A circulação é a integral sobre a curva, uma curva fechada, de f escalar t, certo? Por isso que é circulação, porque eu estou usando tangente. O fluxo, deixa eu tirar esse cara um pouquinho para cá, senão não vai caber o que eu quero. O fluxo é a integral também de uma curva fechada no sentido anti-horário de f escalar n. Certo, Karine? Certo. O que vem aqui no meio desses dois Então, teoremas? eu voltei a página aqui, aí é o MDX e NDY. Mas Aí, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho tá. da circulação, eu tenho o quê? Uma integral simples ou dupla? É simples. Uma integral simples sobre a Isso. curva. Isso. Continua sendo uma curva fechada, orientada no sentido anti-horário. Uhum. Aí o que vem aqui? MDX mais NDY. MDX mais NDY. NDY. E na de baixo? De baixo é o fluxo? É igual a integral simples isso. É MDY menos MDY. Eu acho que eu escrevi errado aqui. M de Maria. Eu escrevi M duas vezes, tá certo? Acho que não, né? Não. Alguém ajuda aí, que eu também não lembro de cabeça. MDY menos NDX, professor. Então já corrige aí, Karina. MDY menos MDX, certo? Veja, ninguém deve gastar pedaço de cérebro decorando isso, pelo amor de Deus. Eu dou aula disso há 20 anos e eu não decorei isso. E eu não faço questão nenhuma de decorar isso, porque não é uma coisa importante para eu decorar. Certo? Eu não decoro, não faz sentido você decorar isso. Porque isso aqui está escrito lá no livro, você vai lá e consulta toda vez que você precisar. O que você precisa? Entender isso. Não faz o menor sentido você decorar isso, mas entender isso você precisa entender. Karine, vamos voltar aqui. Você me disse que você chamou o y² de m
e o x quadrado de n por causa do dx dy. Certo? Certo. Foi isso mesmo. Quando você fez isso por quê? Então, aí é por causa da fórmula da circulação, do que tá em azul, né? Por causa dessa fórmula aqui. Certo? Certo. Essa fórmula tem m dx e m dy. Tá. Então agora eu te pergunto de novo aquela pergunta que eu fiz antes, você falava, vocês estão me confundindo. Qual das duas fórmulas eu devo usar, então? A da circulação. Certo? Certo. Faz sentido isso? Agora faz, pro. Turminha, alguém quer fazer alguma colocação, comentário? Do Deu tipo, um boom na mente. Agora deu, entendi. Deu aquele. Ah, entendi. faz sentido agora. Todo mundo conseguiu captar essa ideia? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Eu poderia resolver isso aqui usando o de baixo? Ou eu tenho que usar o de cima? Poderia. Eu acho que dá pra usar o de baixo, só que esse é um rolê bem maior, bem mais difícil. Mas deve dar. Será que é mais difícil, maior? Ô, professor, eu derivei só pra saber e os dois dão zero. Então, como os dois dão zero, não tinha como usar. O pior de tudo é que eu acho que esse negócio aí... Não, peraí, os dois dão zero? Não. Mas os dois dão zero por razões diferentes, certo? Sim, então, mas como... não é porque dá zero, mas não teria nem como calcular, por isso tá sobre a circulação. Mas o motivo correto acho que não é esse, não. É sensacional. É a outra Isabela que está falando? Não, é a Larissa. A Larissa. Nossa, vocês estão com os nomes muito... As vozes estão muito ficando tudo igual. Então, Larissa, vamos lá, ó. Todos. Se eu quiser, eu sou teimoso, eu sou diferente, eu sou de gênero. Qual que é o signo que quer fazer tudo diferente? Eu não sei, eu não entendo nada de signo. Eu sou daquele signo que quer fazer o contrário. Ah, o professor fez com esse? Tá, então eu quero fazer com esse aqui. Que signo é esse? Vocês que são do turma do signo? O Davi é do signo desse, que faz tudo o contrário. Só que eu não sei o signo que ele é. Eu quero usar esse aqui. Eu sou teimoso. Eu não quero fazer igual aos outros. Para eu usar o de baixo, o que eu faço? Quem pode me ajudar? A gente precisa Você teria que entender. fazer aquele negócio que você disse na outra aula de mudar aquele ali, Y tal. Você ia ter que mudar eles, não ia? Isso, Lígia. É a Lígia, certo? Certo. Ou errei de novo, né? Então, quem eu vou chamar do que aqui, Lígia? Se eu quero usar essa fórmula, quem vai ser o meu M e quem vai ser o meu N? Como vai ser o contrário, acredito que você vai chamar de M todo esse mais x ao quadrado aí, menos Esse cara aqui vai aí ser o o y. N. É Isso, isso? Porque o M isso, é quem está multiplicando o dy, certo? isso. Tá. E aí, quem está multiplicando o dx, que é esse cara aqui, esse cara vai ser quem? Vai ser o N. N diretão assim? Isso. Eu acho que sim. E esse sinalzinho aqui, o que eu faço com ele? Ele fica junto com N. Eu Aí finjo fica que não, menos. eu finjo que não vi, passo assim, sabe quando você ignora a pessoa na festa, fala, ixi, misericórdia, fulano, passa Não, perto. não dá. Não, não dá, né? Onde esse menos vai aparecer? Ali com N. Com N aqui, Eu não, certo? não vou N. Isso. Então, o menos N vai ser y ao quadrado, Isso. que vai fazer com que o N seja menos y ao quadrado. Faz sentido para todo mundo isso? E aí, se eu fizer desse jeito, aí eu uso a fórmula de baixo.
Tudo bem? Tudo bem, pro. Alguém resolveu usando a fórmula de baixo ou todo mundo resolveu usando a fórmula de cima? Esse não, o professor ficou no vácuo. Professor, acho que ninguém é igual ao Davi, do signo lá do contrário. Todo Todo mundo vai mundo fez da circulação mesmo. Geninho. Então vamos lá. Ó, eu, para evitar dor de cabeça na resolução, eu fiz as duas resoluções. Até porque se você fez uma, você vai entender como é que foi feita a outra. Então veja, ó. Opa, não é isso aqui. É isso aqui. Primeiro, se eu uso o fluxo exterior, então eu estou usando essa forma. Se eu for usar a forma da circulação, eu vou calcular a partir dessa aqui. Então, isso a gente já fez, eu só vou agora. Né, eu espero que todo mundo tenha entendido que você pode resolver usando qualquer uma das duas, desde que você mantenha a coerência de ficar sempre na mesma forma. Então, ó, se eu faço usando o fluxo exterior, o menos n é y ao quadrado, e consequentemente o n vai ser menos y ao quadrado, e o m é x quadrado, porque é o cara que está aqui. Então, eu só preciso comparar as pessoas certas, ok? Se eu faço usando a circulação, então eu vou juntar os Lé com os Lé e os CRE com CRE. Tá? Quem está no dx vai ser o m, quem está multiplicando o dy vai ser o n. Nesse caso, como as fórmulas da circulação têm sinal positivo, e aqui todo mundo positivo, dá menos problema se eu usar da circulação. Porque é só igualar as fórmulas e eu não vou ter perigo de errar esse sinal. Né? Mas, se a integral que eu for calcular tiver sinal de menos aqui, tome cuidado, porque esse menos ele tem que aparecer em algum lugar. Ok? Feito isso, eu vou calcular as parciais de acordo com a fórmula que eu estou usando. Então, se eu estiver usando o fluxo exterior, eu tenho que calcular essas duas parciais. Se eu estiver calculando pela circulação, eu só preciso dessas duas parciais. Então, tá aqui, ó. Nesse caso, a parcial de m em relação a x, eu venho aqui e dá 2x. E a parcial de n, eu preciso calcular em relação a y. E eu venho aqui, dá menos 2y. Do outro lado, a parcial de m em relação a y dá 2y. E a parcial de n em relação a x dá 2x. Tá certo isso? Tudo Tá bem? sim, professor. Sim. Uhum. Então vamos lá. Agora eu vou calcular as integrais. Quais? Eu vou calcular essa integral para esses valores e eu vou calcular essa integral para esses valores. E a variação de x e y vai mudar de uma integral para outra? Não. Por que não? Por que não muda? Eu acho que não muda. Tá. E por que você acha que não muda? O professor chato. Já falei que não muda. Eu acho que não muda porque o sentido deles não vai ser diferente. Nem as variações. Não sei explicar direito, mas eu acho que não muda. As variações não mudam. A razão crucial para isso é um pouquinho diferente. Vamos olhar para as duas fórmulas. Ó. A gente está calculando essa. Deixa eu pegar uma. A gente vai calcular essa integral e a gente vai calcular
essa integral, certo? Certo. Essa integral. E a gente vai calcular essa integral. Vamos comparar essas duas fórmulas, Lígia. Uhum. O que elas têm de igual? As duas são uma integral dupla de alguma região. Então, isso aqui, check, check. Jogo dos iguais, não dos erros. E elas... As duas têm ali uma del tal coisa, del tal coisa. Tá, mas os dels aqui são diferentes. Eu quero as coisas iguais. Isso. E o igual é o final de A, né? O DA é igual nos dois. Isso. Check, check. O que mais que tem de igual aqui? Os de baixo, né? Os del x, del y. São iguais. Tá, mas os del x aqui estão amarrados com os M lá, então eles estão na turma dos diferentes. Então é só isso que tem de igual, eu acho. Ó, isso aqui está diferente. Isso aqui está Uhum. diferente. Tá boa a fórmula? Não tem mais nada na fórmula? Não. Do que você selecionou, não. Tô esquecendo alguma coisa? Deixa eu ver. Olha, será que eu tô cego? Não tem um negócio aqui, ó. Ah, eu falei as integrais duplas da região. Ah, então me perdoe. Eu entendi as integrais duplas. O da região Ah, tá. passou. A Não, região, tudo bem. Então, a as região regiões, professor, são iguais. você já tinha respondido e eu tô aqui te forçando a responder coisa que você respondeu, né? Comunicação nem sempre funciona. As regiões são iguais, certo? Certo. Então, se as regiões são iguais, isso significa que as variações são iguais. Sim. Se as Então, regiões são iguais, as variações também. Por isso que ela não muda. isso. Então, as variações são iguais porque a região é a mesma. Embora a Certo. integral seja diferente, a razão pela qual as variações não mudam é porque eu não mudei a região. Faz sentido? Certo. Faz sentido. Então, as variações a gente já tinha encontrado, certo? O y vai de 0 até 1 menos x, e o x vai de 0 até 1. E aí eu começo a resolver as duas integrais separadamente. Do lado esquerdo, eu vou ficar com essa integral, e do lado direito, eu vou ficar com essa integral. Ok? A gente tem, então, observe que, apesar de eu ter feito caminhos diferentes, certo? Eu escolhi M's e N's diferentes, calculei derivadas parciais diferentes, mas no final das contas eu cheguei na mesma integral. Isso faz sentido, porque eu estou resolvendo uma única integral de duas formas diferentes, certo? Ó, só para deixar claro, eu estou resolvendo essa integral aqui, ó. Integral de y ao quadrado dx mais x ao quadrado dy, certo? Aí eu fiz um caminho usando a circulação. E eu fiz um outro caminho usando o fluxo. Mas se eu estou resolvendo uma única integral, não faz sentido por esse caminho dar um valor e por esse caminho dar outro valor, certo? Então, o que faz com que na hora que eu coloco na fórmula, eu chego na mesma integral, que é o que eu encontrei aqui. Tudo bem? É importante que a gente entenda isso. Nossa, mas por que deu a mesma integral? Porque eu estou calculando uma integral só, de dois jeitos diferentes. Então, agora eu só preciso resolver essa integral aqui. Tá bom? E aí, a hora que eu resolvo, ó, em y, 2x vai dar 2xy, 2y dá y ao quadrado. Aplico os extremos no lugar do y. O zero aqui vai zerar
todo esse polinômio, faço essas distribuições aqui, ó, junto quem é x com quem é x quadrado com quem é x quadrado. Muitas vezes, quando o estudante está fazendo essa conta, a hora que ele chega aqui, ele mantém a integral com todas essas parcelas. Aí ele vai lá e calcula a integral de 2x menos 2x quadrado menos 1 mais 2x menos x quadrado dx. Aí ele faz essa conta aqui. Aí ele calcula x quadrado, aí 2x ao cubo sobre 3, x quadrado, x ao cubo sobre 3. Ele faz 5 integrais, sendo que ele podia fazer só 3. Certo? Então, cuidado, quando você estiver calculando integral de polinômio, observe se você não tem polinômios de mesmo grau para você juntar. Tá? Para não fazer trabalho à toa. Mas o resultado é o mesmo. Sim, só que ao invés de você fazer 3, você fez 5. Aí depois você reclama que a prova está muito longa. Né? E quem fez a prova longa foi você, não fui eu. Né? Então, a integral de cada uma dessas aqui dá isso aqui. O resultado final dá 0. Certo? Então, o resultado dessa integral é 0. Perguntas, comentários, dúvidas? Acho que tá tranquilo, Pro. Tudo bem. Se tá tudo bem, então eu vou fazer a seguinte pergunta. O que nós calculamos aqui? A circulação ou o fluxo? Vou pegar um para Cristo. Alguém quer salvar os colegas e tomar o lugar ou posso chamar um para Cristo? Então eu vou chamar. Aleatoriamente, Miriam, tá aí? Tô aqui, professor. Sabia que ia ser eu. Sempre que a pessoa pensa, tomara que não seja eu, vem uma luz e diz, escolhe aquela pessoa. Sim. O que nós calculamos, Miriam? O fluxo ou a circulação? A circulação. Mas eu não usei também a fórmula do fluxo? Aqui, no começo, eu não estou usando a fórmula do fluxo e a fórmula da circulação? Calma aí, professor. O senhor está falando do começo ou nessa parte da integral? Eu estou falando do que você está vendo na tela. Isso que a gente está vendo na tela é o cálculo de uma integral. O exercício diz, use Green para resolver essa integral. Ele não contextualiza, certo? O enunciado do exercício diz, se eu não estou enganado, ele fala, use o teorema de Green para calcular a integral. Ok? Não é isso? Sim. Ou seja, não tem contexto nesse exercício, correto? Eu não tenho interpretação. Inclusive, eu fiz um negócio aqui que eu não deveria ter feito. Este exercício não tem unidade de medida, porque ele não tem contexto. Eu não estou falando calcule o fluxo ou calcule a circulação, eu estou falando calcule a integral. Então, ele não tem contexto, mas a gente pode inserir um contexto nesse exercício. Por quê? Porque ao usar o teorema de Green, eu preciso escolher se eu vou usar a fórmula do fluxo ou a fórmula da circulação. Certo? Estamos juntos? Sim. Estamos juntos? Uhum. Tá. Então, a minha pergunta é, olhando para o que está na tela, o que nós calculamos? O fluxo ou a circulação? No caso, então, acho que os dois, professor. Yes! Os dois. A pergunta foi maliciosa. Você entendeu a pergunta. Nós calculamos os dois. Agora vem a outra pergunta. Isso quer dizer, e a gente, lembrem-se todos,
turminha, quem não tá sendo sabatinado tem que prestar muita atenção nisso aqui, porque você pode falar, ixi, eu não saberia responder essa pergunta também. Você fica esperto para você poder aprender. Veja só, quando a gente fala em calcular fluxo e calcular circulação, a gente fala disso, para calcular fluxo e calcular circulação, eu tenho que ter duas coisas, uma curva e um campo, certo? Não faz o menor sentido falar de circulação e fluxo se eu não tiver uma curva e não tiver um campo. Porque eu só consigo pensar em movimento numa curva se tiver um campo provocando esse movimento. E se eu tiver um campo sem curva, não faz sentido eu falar em circulação ou fluxo. Certo, Miriam? Certo, professor. Faz sentido? Então, agora a pergunta final. Esse zero que eu obtenho aqui, já que você disse que nós calculamos o fluxo e a circulação, esse zero está querendo dizer que o fluxo e a circulação através e ao redor da curva, porque a curva é a única, certo? Esse fluxo e essa circulação são os mesmos por o mesmo campo? Entendeu a pergunta? Pode repetir, por favor, professor? Eu disse o seguinte, eu tenho um campo, para eu poder falar em fluxo e circulação, quando eu falo fluxo aqui no contexto, é fluxo exterior, tá? Para eu calcular fluxo e circulação, eu sempre vou precisar de curva e de campo. Nós chegamos à conclusão de que nós calculamos o fluxo e a circulação, porque a gente usou as duas formas. O que eu estou perguntando é, a hora que eu calculei esse fluxo e essa circulação, o resultado deu zero. Então, eu posso concluir que o fluxo de um determinado campo sobre a curva, que é esse triângulo, e a circulação deste mesmo campo sobre este triângulo, os dois são zero? O fluxo e a circulação que eu estou calculando são do mesmo campo? Acredito que sim, professor. Certo. Alguém tem uma opinião diferente da Miriam? Então, Miriam, vamos pensar comigo. O campo, quem é o campo? É o cara que eu escrevo lá como sendo o F, o F, não é? É o F, que é alguma coisa na direção I, mais alguma coisa na direção J, certo? Sim, sim, professor. Professor, minha internet tá ruim, eu tô roteando pro meu computador, tá? Se eu travar. Eu estou dando aula pela minha internet, porque a internet da Unesp caiu. Ó, teoricamente, quem vem aqui? É o M, não é? Isso, y². Não. Teórico, não estou falando. Ah, tá. O M e depois o N, isso. Aqui é o M, certo? Me diga uma coisa. Quando eu calculei o fluxo exterior, quem era o M? Calma aí, professor. Está aqui, na tela. Quem é o campo? Vou fazer o seguinte. Vou pegar umas coisas. Quando eu penso no fluxo exterior... Ah, tá. É o del M sobre del X mais o del N sobre del Y. Certo. Então, não. A pergunta é, quando eu estou calculando o fluxo exterior, estou usando essa fórmula aqui. Então, quem é o M nessa fórmula? Quanto vale M nessa fórmula? Tá aqui, ó. O x². X². E quanto vale N? Menos y². Então, quem é o meu campo? O campo, senhor já colocado ali no del M, essas coisas? Isso. Não no del M, no campo. Ah, tá. Ficaria, então, x² menos y².
x ao quadrado i Isso, menos y ao quadrado j. menos y ao quadrado j. Agora, se eu estiver calculando a circulação, quem é o m? Aí o m é y ao quadrado, Quem é o m? x ao quadrado. Então, quem é o campo? Y ao quadrado mais no i, mais x ao quadrado no j. Agora eu vou te fazer a pergunta de novo. A gente calcula a circulação e o fluxo para o mesmo campo? Não, são campos diferentes. Percebe? Sim, agora eu consegui perceber. Então, veja, por que o resultado deu o mesmo? Porque eu estou calculando coisas diferentes, que é fluxo e circulação, para campos diferentes. A curva é a mesma. Seria muita coincidência o fluxo e a circulação, que são coisas diferentes, toda vez que eu calcular para o mesmo campo, o resultado dá igual, certo? Isso pode acontecer? Sim. Pode, mas não é uma coisa que acontece toda vez. Certo? Então, por que eu posso usar a fórmula do fluxo e a fórmula da circulação para resolver uma mesma integral? Porque eu uso fluxo e circulação para campos diferentes. Porque a curva é a mesma. A curva não mudou. Ok? Entendi, professor, sim. Tá? Então, maravilha, Miriam. Obrigado pela sua colaboração. Tudo bem. Faz sentido aqui? Ô, professor, Sim. então para o exercício estar completo, eu teria que ter calculado os dois. Não. Você pode fazer um só. Você não precisa fazer os dois campos. Então, a mesma integral representa dois campos diferentes. E aí eu posso escolher se eu quero calcular a circulação e o fluxo. Sim. A integral que o exercício deu, se você separar isso, ela representa dois campos diferentes. Não é isso, na verdade. O mais correto é você dizer o seguinte: esta integral, ela... como é que ficaria melhor essa colocação? Ela pode vir de dois campos diferentes. Eu tenho dois campos diferentes que, se eu calcular a circulação de um, eu chego nessa integral, e se eu calcular o fluxo do outro, eu também chego nessa mesma integral. Faz sentido? Agora entendi, professor. Obrigada. Então, dois campos diferentes, um calculando a circulação e outro calculando o fluxo, eu vou ter o mesmo resultado para esses dois. Sempre. Se eu pegar o... Entendeu? Então, efetivamente, para resolver esse exercício, basta você usar um dos dois. Tá? Vocês não precisam fazer os dois, só um deles. E aí, ó, quais foram os valores? Ó? O M e o N que vocês encontraram vale 1 ponto. Então, acho que todo mundo fez usando a circulação, né? Então, é importante você indicar de onde está aparecendo esses caras. As derivadas, né, que você precisa calcular, mais 1 ponto. Montar a integral, que é chegar nessa integral aqui, ó, meio, e a resolução mais meio. Ficou dúvida? Acredito que Então, não, professor, o que eu tinha falado aqui da zero é que, assim, eu fiz a circulação. Se você pegar esse m da circulação e o n, e aí você fizer a derivada parcial de m em relação a x e n em relação a y, dá zero. Entendeu? Sim, mas essa conta que você está fazendo... É desnecessária, porque para o fluxo, o m e o n são diferentes. Agora eu entendi. Certo?
que é importante esclarecer aqui? Vamos ver se eu consigo me fazer entender. É que, como deu zero, as coisas acabam se confundindo um pouco. Mas, se eu pego essas funções do jeito que elas estão aqui, e eu calculo esta fórmula para elas, eu tenho que calcular a derivada de m em relação a y, que é isso que você está falando, certo? E a derivada de n em relação a x. Essas derivadas, elas dão zero, porque o m só depende de y e o m só depende de x, e eu estou calculando em relação às outras duas variáveis, as outras duas coordenadas. Então, isso aqui está dando zero. Então, o que acontece? Para esse campo, que nesse caso aqui, o meu campo, ele vai ser y ao quadrado i mais x ao quadrado j. Para esse campo aqui, a circulação é zero, porque quando eu calculei toda essa integral, lá no final deu zero. E para esse mesmo campo, o fluxo desse campo também vai ser zero, porque as parciais dessas componentes aqui que eu preciso fazer para calcular o fluxo também deu zero. Então, esse é um tipo de campo que tanto a circulação quanto o fluxo dão zero. Ok? Isso é uma coisa. Quando eu venho para o lado de cá, o campo, nesse caso aqui, ele é x ao quadrado e menos y ao quadrado j. O fluxo exterior desse campo é zero, porque na hora que eu faço essa conta, eu tenho que fazer todo esse cálculo e isso vai dar zero. Mas na hora que eu tento calcular a circulação deste campo, eu tenho que calcular a parcial de x ao quadrado em relação a y, que é zero. Está aqui, ó. E eu tenho que calcular a parcial de y ao quadrado em relação a x, que também dá zero. Então, nesse caso, a parcial de m em relação a y dá zero, e a parcial de n em relação a x também dá zero. Então, a circulação desse campo é zero, porque o integrando da circulação é zero. Esse caso que eu estou mostrando aqui, é um caso onde a circulação e o fluxo dos dois campos dão zero, mas por razões diferentes. Ficou claro isso? Ficou claro, professor? Melhorou O bastante. processo é lento, não é? Tá? Eu tenho certeza que amanhã, quando vocês acordarem, falam assim, nossa, o que o professor falou mesmo? Volta, assiste o vídeo, o que nós estamos falando aqui, porque isso aí tem que ir aos poucos. Maravilha? Então, veja, se eu pego esse m e esse n e calculo a parcial de m em relação a x e a parcial de n em relação a y, eu não estou calculando esta integral para isso aqui. Eu estou calculando o fluxo para um outro campo, que não é mais essa integral. Tá? É isso que é importante entender. Podemos ir para o último? 9h30 já? Espero que vocês estejam aproveitando. Estejam entendendo bem o que está acontecendo. Quando tem muito silêncio, me dá um desespero. E geralmente quando o cara não consegue perguntar, é porque ele não está entendendo, hein? Cuidado. Ou está entendendo tudo. Aí é bom. Vamos lá. Último exercício. É a mesma ideia do anterior, certo? Usar green para calcular essa integral. E aí a curva que ele te dá é uma curva fechada simples no plano para o qual o teorema de Green é válido. Ele não diz quem é a curva. Ele pode ser qualquer curva. Onde eu posso aplicar o teorema de Green.
que vocês fizeram aqui? Tem esboço de gráfico? É que depende da região, não é, professor? Então, mas nesse caso específico, dá para fazer algum esboço? Alguém fez esboço de curva nesse caso aqui? Professor, eu não sei se está vendo o chat. O Pedro Não estou falou vendo o que chat. calculou o DMDN e fez a integral e deu 0. Certo, Pedro. E você não calculou nenhum esboço de curva? Você não fez nenhum esboço da região? Eu estou olhando o chat agora, Pedro. Certo. Então, vejam. Efetivamente, para esse caso, a gente de fato não tem como, nem tem como fazer um esboço de curva, porque não tem a curva. Ele só está dizendo o seguinte: olha, aplica o teorema de Gödel para calcular essa integral e a curva é uma curva que permita que eu use o teorema de Gödel. Então, nesse caso, a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente encontrar o M e o N. Porque eu não tenho a curva. Eu só sei que eu posso aplicar isso na curva dada aqui. Então, de novo, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Posso usar qualquer uma das duas fórmulas do teorema de Green. Ok? Quando eu faço isso, se eu usar o fluxo exterior, o M é esse cara aqui, e esse cara aqui é o meu menos N, porque é o menos N que multiplica o dx e o M que multiplica o dy. Imagino eu que ninguém fez desse jeito, certo? Mas se eu usar a outra fórmula, então esse é o meu M e esse é o meu N. Todo mundo fez assim, certo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar esses caras. Depois, você precisa calcular as parciais. Ok? Como você está usando esta fórmula, são essas duas parciais que você tem que calcular. Parcial de m em relação a x, de m em relação a y. Se teve alguém que fez desse jeito, aí você calcula as parciais trocadas. A de m em relação a x e a de m em relação a y. Então, tá aqui, ó. Nesse caso, parcial de m em relação a x vai dar 2y, isso aqui dá 0, e aqui vai, a derivada de x dá 1, sobra 2y. E a de m em relação a y, isso aqui dá 0, isso aqui dá menos 2y. Já no caso de cá, que acho que é o que a maioria fez, a de m em relação a x dá 2y, é só olhar aqui, isso dá 0. Opa! Eu fiz errado aqui, peraí. Não, tá certo. De m em relação a x. Não tá errado isso aqui. As cores que estão erradas. Essa derivada... Nossa, isso aqui ficou horrível. Peraí. Eu pus as cores erradas aqui. Ó. Opa. Eu tenho que calcular a parcial de m em relação a y, que vai ser aqui, certo? Dá 2y. Então, só um minutinho. Porque a cor ficou o contrário, isso vai dar uma confusão depois na hora de... Fica esse aqui. E aí, troca esse cara de lugar. Certo? Que o M está em verde aqui. Isso.
E aí, depois eu vou calcular a parcial de n em relação a x, que é, aí eu vou usar essa aqui. Então, isso aqui dá 2y, isso aqui dá 0. Então, eu também tenho 2. Tira isso aqui. Põe isso aqui. A ideia da cor é que ela sirva de legenda, aí você mistura as cores, vira um fuá. Então, ó, derivada de n, tudo bem? Derivada de n em relação a x é essa aqui, dá 2y. Derivada de m em relação a y dá 2y. E aí, por fim, eu vou calcular a integral, né? Só que eu vou calcular a integral usando fórmulas diferentes, né? Para o lado de cá eu vou usar essa fórmula, para o lado direito eu vou usar essa. Então, eu tenho, nos dois casos, o integrando dá zero. Opa. Certo? Quando eu olho para isso aqui se cancela, esse integrando dá zero. Esses caras se cancelam, portanto, como o integrando deu zero nos dois casos, a integral é zero, independente de quem seja a curva. Certo, senhores e senhoras? Por isso que eu não preciso da curva. Tudo bem? Zé, o Pedro mandou um negócio no chat. O Pedro perguntou como o exercício disse que a curva era fechada, eu já poderia falar que o valor seria zero? Eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Qualquer um pode responder. Quando é que eu posso dizer que é zero, sabendo que a curva é fechada? Que condição que eu tenho que observar para poder dizer isso? Quando é que a circulação vai ser zero, sabendo que a curva é fechada? Entenderam a pergunta? Se o campo for conservativo? Exatamente. Para você dizer isso, Pedro, primeiro você tem que testar se o campo é conservativo. Se o campo for conservativo, aí você pode dizer, como o campo é conservativo, então a circulação é zero. E aí, como ele está querendo calcular uma integral que pode ser a circulação de alguém, então você tem que olhar para esse alguém e ver se ele é conservativo. No caso, isso só vale para a circulação, porque o fluxo exterior não tem nada a ver com começar e terminar no mesmo ponto. É sair ou entrar da curva. Isso não tem nada a ver com o campo conservativo. Isso só vale para a circulação. Então, você tem que olhar para o campo que você obtém no caso da circulação e verificar se ele é conservativo. Ou seja, no caso, eu tenho que olhar para esses caras aqui, ó. Eu tenho que testar esses caras. Certo? Então, eu vou olhar para esse campo aqui, vou verificar se ele é conservativo. Para ser conservativo, eu tenho que ver se o del M, del Y é igual a del N, del X. E é o que a gente fez aqui. Como eles são iguais, então é zero. Como isso aqui é verdade. Tudo isso se mistura, né? Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo certo, professor. Esse é o exercício 20, não é isso? É. Beleza? Acabou a lista? Acabou, Pro.
Alguém está com alguma dúvida? Então, por hoje é só. Olha, terminamos a aula até mais cedo hoje, hein? Maravilha. Professor, você vai colocar aula ainda hoje? Eu vou tentar, sim, Isa. À tarde eu tenho uma reunião da pós-graduação, mas eu vou ver se eu consigo fazer isso o mais rápido possível. Belezinha.